Bom dia, pessoal! Estamos começando mais um programa com Henrique Cristo aqui na Soust, em Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise os seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a vida na sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas, assim poderão viver melhor na Terra, mesmo face a um mundo tão conturbado, aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 da manhã, henricristo.tv, o canal da Liberdade Consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaWeb@gmail.com. No ar, Henrique Cristo! Que a paz seja com todos. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua é toda glória para Ti sempre, ó Pai. Tardes jamais são as dádivas celestes. Aqui na Terra, reitero uma vez mais, ninguém pode ter tudo. Ninguém. Só meu Pai, Senhor e Deus, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, tudo pode. Haverá renovação na face da terra. Agora, este ano que está se findando, apresentou um cortejo, um leque de coisas que prenunciam os anos vindouros. Este que está agora exaurindo, 2017, apenas mostrou algumas coisas e nem todos viram. Tem muitas coisas acontecendo aqui no Brasil, na América Latina e no mundo que ninguém pode ver, que a mídia tem obrigação de maquiar, de esconder essas coisas. E hoje em dia, antigamente, eu tinha dificuldade de compreender por que ela tem que esconder. Hoje em dia eu compreendo, sim. Ela, consciente ou inconsciente, a mídia internacional tem que esconder certas coisas para ficar nesse jogo de empurra, vai, vem. No final do ano passado, eu disse que nesse ano já dava para escutar os cascos dos cavalos do Cavaleiro do Apocalipse, metaforicamente falando. E este ano eu vi algumas mídias dizer que inesquecível, esse ano vai ser, sim, esquecido em comparação com as coisas que estão para vir. E os seres humanos, no porvir, aqueles que querem o status de ser humano, que querem desfrutar das bênçãos do Altíssimo, que querem manter-se equilibrado aqui na Terra, querem surfar nesse mar de lama que é o mundo caótico contemporâneo, terão que sim compreender, vislumbrar que não tem luz no final do túnel. A luz está no teto do túnel. Quem quiser ter parte com o Senhor, quem quiser a proteção do Senhor da vida, tem que invocá-lo mirando ao infinito, com os olhos abertos, porque os olhos são a janela do Espírito. Não se pode invocar o Pai com os olhos fechados, que então invoca as trevas. Invoca o Pai mirando o infinito.
é lá onde ele reina absoluto, porque ele é onipresente, onisciente, onipotente. Mas meu Pai, Senhor Deus, reina absoluto lá em cima. É de lá que ele despeja as bênçãos para aqueles que assim necessitam e que merecem também. Porque não adianta invocá-lo maquinalmente. Quem quiser ter um contato direto com ele, quem quiser receber as bênçãos dele, tem que invocá-lo com os olhos abertos, mirando no infinito, mas com todas as células do corpo, com todo o que está vivo dentro de ti, porque ele é onipresente. Então ele vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue. Mas para ter a graça dele, tem que então invocar ele lá no infinito, que daí faz a conexão, a simbiose entre tu e ele. Isso só é possível pleno no quarto com a porta fechada, como eu já ensinei há 2000 anos, está escrito em Mateus 6, versículo 6. Não adianta querer invocá-lo num local barulhento, com música, mesmo que se dizem músicas gospel, saca? Não. Com o Pai se fala no silêncio, entre tu e ele. O restante é tudo para enganar incautos, e cada vez mais e mais e mais. Os lobos travestidos de ovelha continuarão enganando, sempre que encontrarão a quem enganar. E é óbvio que eles têm que dizer que eu sou falso, que eu sou louco, porque senão, se as vendas caírem dos olhos, se os cadeados do dogma, o cadeado do raciocínio que é o dogma, forem esfacelados, não sobrará pedra sobre pedra. Então todos começarão a abrir os olhos e dizer, peraí, fui enganado. Eu consigo vislumbrar o que uma ovelha enganada vai pensar a hora que ela descobriu que deu 30, 40 anos o dízimo por um falso profeta. E quando ela descobrir quem eu sou, que eu estou aqui reenviado pelo meu Pai, e ela não tem como vir à minha presença porque ela está encabrestada. Então ela vai falar com o dono do cabresto, olha, tu não disseste durante 30 anos que tu és representante de Cristo? Pois agora eu quero que tu me leve lá diante dele. Então, por enquanto, eles estão conseguindo dizer, não, ele não é Cristo, ele é um falso profeta, ele é um louco, e que Cristo está no céu. Mas daqui a pouco as cortinas nefastas do boicote serão esfaceladas e as mentes, os cérebros se despertarão que lá no espaço sideral, lá no céu, ninguém pode viver de carne e osso. Nunca fui para lá de carne e osso, porque a ciência já confirmou, já descobriu que lá a temperatura confina 273 graus Celsius negativos. Isso até é uma proteção para o santuário do Senhor, que é para não poder ninguém ir lá babujar, que lá, afinal de contas, não é um local onde se vai urinar, defecar. Lá é o trono do Altíssimo. Então vai chegar o momento que vão cair, as fichas vão cair. Os seres humanos raciocinantes, aqueles que não foram completamente dopados pelas mentiras midiáticas, vão dizer, espera aí, se o Cristo disse que ia voltar, diz que ia ser reprovado a priori por sua geração, como está em Lucas 17, versículo 25 a 35, e agora os anos se passaram, o ano 2000 chegou, e cadê? Estão me enganando, hein? Será que está certo ficar dando dízimo todo dia, todo mês para esses lobos travestidos de ovelha? E vão começar a enxergar esses milhões de desempregados que agora não podem mais dar o dízimo. Começarão a perceber que foram enganados. E meu pai disse lá em Curitiba, há décadas atrás, que no meio de imagens grotescas, imagens absurdas, imagens inimagináveis, ia mostrar o rosto do filho dele, que vos fala nesse instante, e agora mesmo, como eu disse há 2000 anos, que eu veria sobre as nuvens, e que todo olho me veria, nesse instante, em qualquer lugar do mundo, alguém pode me ver, na Ásia, na África, em qualquer lugar do mundo. Só basta cair as viseiras dos olhos,
se esfacelar os cadeados do raciocínio e compreender. E há 2000 anos, antes de partir, eu disse: um pouco e me vereis. Outra vez, um pouco e não me vereis, pois, porquanto vou para o Pai. Todavia, é importante que eu vá, necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu vou enviarei. Muitas coisas tenho a vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora, eu falei. Agora, quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará na verdade plena, em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciar-vos as coisas que haverão de vir. João 16, versículos 7 a 16. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que ele receberá do que é meu e anunciar-vos-á as coisas que haverão de vir. Quando eu disse ele receberá do que é meu, estava referindo-me outro sim, às vestes, às antigas vestes. E é por este motivo que, obediente ao meu Pai, Senhor e Deus, ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães, eu reassumi minha antiga indumentária, túnica, manto, sandália, para reavivar a memória dos filhos de Deus quanto à minha autenticidade. E fazem muitas décadas que eu estou me apresentando para a humanidade, e posso lhes garantir, filhos meus, que não foi fácil quando caminhava sozinho em toda a América Latina, depois na Europa, chegar no aeroporto, na rodoviária, de sandália, e ouvir os risos dos escravos, dos cabristos. Mas eu, obediente ao meu Pai, caminhei incólume, serenamente. E assim voltei ao Brasil em 81 e percorri todas as capitais brasileiras. Falei ao povo das praças públicas. E agora estou aqui na Nova Jerusalém, Brasília, que meu pai diz que aqui é a Nova Jerusalém, que está prevista no Apocalipse 21. E quem quiser vir, que venha aqui me ver pessoalmente. Primeiro, é claro, tome consciência de minha história. Tem disponível um livro intitulado Despertador Explosivo, cuja principal função é dissolver as viseiras e os cadeados dogmáticos, que são, na verdade, os cadeados do raciocínio. Ainda agora, muitas coisas tenho a vos dizer, mas não posso agora, porque tenho que responder as perguntas. Mas no dia a dia, aqueles que vêm me ouvir nos sábados, que é o dia do Senhor, sempre poderão renovar a consciência. E ainda antes de começar a responder as perguntas, quero lembrar a todos que entre as coisas que estão escondidas são as carnes humanas que já estão sendo vendidas. São coisas que por enquanto a mídia não pode mostrar. Mas há milênios o Senhor disse, há milênios: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis ídolos para vós, nem imagem de escultura para adorardes, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus sábados, se andardes conforme os meus preceitos, se guardardes os meus mandamentos e os praticardes, eu vos darei a chuva no seu tempo. A terra dará o seu produto, e as árvores se carregarão de frutos. Comereis o vosso pão à saciedade, e habitareis na vossa terra sem temor.
Se porém me não ouvirdes, e andardes ao contrário de mim, também eu procederei contra vós. E com furor inimigo visitar-vos-ei prontamente com a indigência, e vos castigarei com 7 pragas por causa dos vossos pecados, até o ponto de comerdes a carne de vossos filhos e vossas filhas, destruirei os vossos altos e quebrarei as vossas estátuas, vós caireis entre as ruínas de vossos ídolos, e a minha alma vos abominará. Está em Levítico 26, só que o texto é muito maior. Mas é um resumo para entenderem que agora já tem sim gente comendo e vendendo carne humana. Essa é a parte mais crucial que a mídia, por enquanto, não pode mostrar. A mídia, a chamada grande mídia. E alguns que ainda estão protelando vender a carne humana, sacrificar conforme ele disse, o Senhor, porque em vez de adorar a Ele, em vez de pedir para Ele, estão pedindo para estátuas. Então tem alguns, porque a estátua, por ser cega, não pode ver a miséria e a desgraça do povo. Por ser surda, não pode ouvir o clamor do povo. E por ser muda, não pode interceder junto ao meu Pai Senhor e Deus a favor de quem quer que seja, tampouco proferir palavras de bênçãos. E eu, no final dessa minha aparição, pedirei ao Pai por todos vós a bênção. Mas então, voltando explicando que o problema todo é que atualmente, por exemplo, na Ásia já tem gente negociando carne humana. E aqui no Brasil, como ainda não estão sacrificando diretamente as crianças, conforme o Senhor falou, uns jogam pela janela, outros jogam no sanitário, feto, recém-nascido, outros jogam no mato, como esses dias ainda havia uma criança ser encontrada no mato. E os donos de cabresto fazem campanha acirrada contra a interrupção da gestação nos primeiros meses, porque eles querem todo esse cenário para, em nome das crianças pobres, pedir esmola, ainda conseguindo alguma coisa dos abastados. Então agora está chegando a hora, meus filhos. É chegada a hora de raciocinar que, como eu disse, já estão sendo vendidos. Mas só que como infelizmente a ambição humana é ilimitada, quando não tem a graça do Senhor, depois vão ficar mais descarados. Depois já vão calcular o preço de alguém. Já estão começando a calcular, comprar carne humana de jovem. Já estão começando. De pessoas mais jovens. E ainda estão preferindo alguém que tenha um corpo mais saudável. Está tudo sendo programado. Quem quiser dizer que eu estou falando uma coisa, uma insanidade, fica perigosamente à mercê dos açougueiros que estão pensando em negociar carne humana. Melhor não falar essas bobagens. É melhor rezar, meditar. E ainda reitero uma vez mais: quem quiser invocar o Pai, ter a proteção dele contra todas essas atrocidades, essas aberrações que estão acontecendo na Terra, então invoca-o, reitero uma vez mais, com os olhos abertos, mirando o infinito. Só então, com todas as células do teu corpo concentradas lá no teu quarto, onde ninguém pode te interromper, tu estabeleces a simbiose com o Altíssimo. Então começas uma nova vida desde então. E o restante fica à mercê de bala perdida, de terremoto, de catástrofe. Se tu tiveres parte com o Pai, com o Senhor, e tu ias para uma cidade que ia ter um terremoto, Ele te inspira para adiar a viagem, para tu não ser vítima do terremoto. Se tu tens parte com o Senhor, estabelece a simbiose como eu estou ensinando, e tu tinhas que ir para uma cidade onde tinha uma guerra civil, onde haveria uma colisão muito grande, Ele te inspira a mudar a data e rota, e que sem saber por que tu mudas, em que pese alguns parentes reclamem ou auxiliares, mas tu não vai lá naquele dia. No dia seguinte tu diz: por isso que eu não pude ir para lá. Agora eu vou começar a responder perguntas, e até para amainar um pouco as coisas pesadas que eu fui obrigado a dizer da parte do meu pai,
Eu peço, antes de começar a responder as perguntas, para os que me ouvem, uma vez mais, a bênção do Senhor. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos. Bom, pessoal, vamos então à primeira pergunta, que é da Luana, de Bertioga, São Paulo. Olá, Henri, você já ouviu falar sobre Irmã Dulce, uma freira que ajudou muitos necessitados em Salvador nos anos 70, 80? Quando fazemos uma ação boa, diminuímos nossos pecados? Certamente. Cada vez que alguém pratica uma boa ação, certamente equilibra. Agora, se alguém vai dar uma esmola ou ajudar alguém só para tocar trombeta, só para mostrar que é bondoso, generoso, para satisfazer o ego, diminui substancialmente o valor, o poder da ação. Se alguém quiser fazer alguma coisa por seu semelhante, faça pensando no Senhor. Sempre pensando no Senhor. Aí sim, a bênção pensando, bom, eu vou dar isso para o meu irmão que está pedindo, porque o Senhor sempre me dá mais. Assim como também, se alguém quiser alguma coisa, se alguém deseja alguma coisa, uma casa, um carro, alguma coisa, e não quiser violar o 10º mandamento, porque é pecado cobiçar as coisas alheias, etc, etc. Então, queres alguma coisa? Melhorar a tua vida? Um carro, uma casa, uma coisa assim? Podes desejar sim. Ninguém está proibido de desejar, mas pede ao Pai, depois de orar para Ele no quarto com a porta fechada, e diga sempre assim, se for a vontade tua, Senhor, se for a vontade do Pai, eu haverei de ter isto ou aquilo. Daí não é pecado desejar nada, que se for a vontade do Pai, Ele abre os caminhos e as coisas fluem. Agora, se tu desejar diretamente que alguém morra para tu comprar a casa dele, o carro, ou o que seja assim, aí tu és o defunto da vez. Então não se pode desejar o que é de Deus, não se pode violar o 10º mandamento. Está tendo algum problema técnico aqui? Interferência ao aparelho. Que aparelho? Só quando ela começou a mexer naquele aparelho, começou a dar Então trate de parar de mexer nesse aparelho. Pronto. Bom, continuando. Porque não podemos interromper a oratória. Então daí, que tu desejas alguma coisa, se queres te esquivar da maldição prevista para os que desejam estar no 10º mandamento, alguma coisa que seja de outra, então sempre tu pode dizer, por exemplo, tu tens um vizinho que tem uma casa muito linda, um carro bonito, não deseja o carro dele nem a casa dele. Tu pode pedir para o Pai, se for a vontade do Pai, eu hei de ter uma casa mais bonita ainda, um carro mais veloz, mais tecnicamente bem inventado. Aí não é pecado. Agora é pecado te desejar, aí está, por isso que o 10º mandamento é um dos mais perfeitos. O primeiro e o 10º mandamento são os mais perfeitos, e o 4º também, é claro. O 4º mandamento previsto, que é o dia do Senhor, sábado. Todos os mandamentos são importantes, mas esse 10º mandamento é um caldeirão de alquimista, em termos de leis. Cada um que olhar o 10º mandamento, analisar bem, e ver que não é pecado desejar melhorar de vida, não. Ao contrário, é bem visto aos olhos do Senhor que alguém prospere. Mas tem que pedir a Ele, fazer a coisa pensando nele. E assim também as boas obras que tu realizas, se tu queres que tua caridade seja bem vista aos olhos do Senhor, faça-o pensando no Senhor. Faça-a pensando no Senhor. Que tenham todos a minha paz.
Sérgio Fernandes Mendonça, de Sobradinho, DF. INRI, da outra vez, o Senhor só tinha apóstolos homens. Dessa vez, preferiu as Henrietes. Isso prova que as mulheres são mais eficazes? Meu filho, eu não escolho meus discípulos, nem tenho esse direito. Nem homens, nem mulheres posso escolher. Quem escolhe é meu Pai, meu Senhor e meu Deus. E aí, como eu sou regente de alma, o meu Pai escolhe os espíritos. Então, quando um homem é inteligente suficientemente, ele consegue me seguir e ser meu discípulo. Eu tenho discípulos homens aqui também. Lógico. Aqui e lá fora, porque tem um discípulo eclético e eclesiástico. Tem um discípulo lá fora, homens. O que é a diferença? É que o eclético, que está lá fora, procura, se esforça para seguir os ensinamentos que ministro da parte do meu Pai, só que ele não tem um compromisso, porque ele não vive dentro da sede do reino de Deus. Essa é a diferença dele. Claro que daí a consciência dele é que decide se ele vai ou não à confraria dos beneméritos. A maioria são discípulos ecléticos. Agora, o discípulo eclesiástico é aquele que optou. Tem uns que estão comigo há 20 anos, até mais. Homens e mulheres. Só para ele não pensar, dá uma rápida piscada por lá, dá para ver que estão ali. Ó. São pessoas que têm capacidade, Deus deu a eles inteligências. Pode voltar, volta. Quero falar aqui com eles. Deu a eles capacidade de inteligência. E aqui tem algumas discípulos aí, ó. Entende? Então, tá aí, até tem uma ali, ó, a caçulinha lá. Mostra a caçulinha para ele. Tá ali. Ela está comigo mais de 20 anos, é a caçulinha porque ela é a mais novinha. Ou seja, que está mais perto, de acordo com as leis naturais, de voltar a ser uma criança. Mas ela, ó, trabalha duro, por conta própria, porque ela quer trabalhar. É uma cozinheira espertalhona, está com 86 anos, já. Enfim, então eu não escolho meus filhos. Eu não escolho meus discípulos. Não escolhi vir viver aqui em Brasília, foi meu pai que determinou. Em 1980, quando cheguei em Brasília a primeira vez, ele me disse, quando eu abri a janela do Hotel das Américas, que aqui é Nova Jerusalém e que eu tinha que, depois que passasse o período mais cruciante da minha reprovação, que foi em Curitiba durante 24 anos, eu estava sediado lá, que eu tinha que transferir a sede aqui para Nova Jerusalém. E no ano 2006, assim se fez. Então, quer dizer, eu não escolho discípulo, não escolho onde eu vou viver, nunca vou possuir bens materiais. A Polícia Federal me investigou, e todos sabem que eu não possuo bens materiais. Nem vou possuir. Nos estatutos da SUS está bem claro isso, que nem eu possuo e nem meus discípulos eclesiásticos que vivem comigo aqui. Eles vivem aqui dedicando por inteligência, por inspiração divina, a vida para o Senhor. Está explicado já então? Não, porque eles ficam dizendo em risete que eu tenho mais discípulo que discípulo e tal. Inclusive, muita gente chama a gente de risete, mas no caso é discípula, tá? Então, fique bem claro isso. Isso é coisa que inventaram nos programas de televisão. Nos blogs. Enfim, eu sei que é uma maneira carinhosa de chamar, mas o título realmente é em risete. Eu sou meu discípulo. Discípula, desculpa. Então, tá aí, tá explicado, né? Meus discípulos e discípulas, nem todos podem estar aqui agora, né? Porque, afinal de contas, cada um, aqui todos têm o que fazer. Quem olha de fora, né? Olha só, mas cada um aqui tem o que fazer e cada um tem sua responsabilidade. O mais belo que tem aqui na casa do meu pai, aqui no reino de Deus, que cada um faz por vontade própria, por amor a Deus. Entende? Eu não tenho empregados. Não tem empregados mercenários. Né? São meus discípulos e discípulas que dedicam suas vidas ao Senhor. Às vezes eu pergunto onde é que está o discípulo? Agora ela está fazendo isso. Muito bem. Entende? Mas cada um sabe, desde o jardim, aqui tudo, a jardinagem, é diferente, muito diferente do que pensam, do que podem falar. Bom, uma pergunta gerou tanta resposta, por agora que tenham todos a minha paz. Lucas Batalha, de Brasília. Há muito tempo foi escrito
perdoai teu irmão não apenas 7 vezes, mas 7 vezes 7. Hoje em dia, se você perdoa, as pessoas não aprendem com seus erros. Como lidar com isso? Como conseguir perdoar um irmão que não enxerga os seus próprios erros? Agradeço desde já. Essa é uma pergunta que merece uma resposta um pouco mais comprida para explicar bem. É claro que eu disse há 2000 anos que até 77 vezes tu deves perdoar teu irmão. Mas eu não disse para tu receber ele dentro de casa de volta. Isso eu não disse. Não. Eu disse para tu perdoar os teus desafetos, seja quem for, como eu sempre perdoo. Não vão pensar. Eu disse há 2000 anos, bom mestre, me disseram, eu não sou bom, meu pai é bom. Ele é que faz as obras. Então eu não perdoo porque sou bom. Não. Meu pai é bom. Eu perdoo porque eu tenho consciência que aqueles que me... E olha que eu tenho uma legião de desafetos. Né? Eu perdoo todos, não porque eu sou bom, e sim porque eu tenho consciência que se eu não os perdoar, eu vou estar conectado com eles, participando de todas as sujeiras, os delitos que eles cometem. Então uma pessoa te rouba, te faz o mal, se tu fica com raiva dela, com ódio, tu fica conectado com ela, cosmicamente. Tu fica conectado com ela e ela fica cometendo novos crimes e tu tens parte em tudo isto. Então por isso que eu ensinei a perdoar. Não foi por minha bondade, sim a bondade de meu pai, que ensinou que se tu não perdoar, tu vai ficar conectado com o teu desafeto. E ele comete novos delitos, e cada delito que ele comete, tu tens parte. Tu estás sustentando, tu és uma estaca, uma escora dele. Tu emite as tuas energias superiores para ele, transformada em ódio, e ele cada vez fica mais forte, e tu fica cada vez mais fraco. Eu não vou citar nome, mas tem alguns líderes governamentais, aqui na América Latina mesmo, cujo povo está odiando, e quanto mais eles odeiam, mais forte ele fica. Porque o amor e o ódio é uma energia só. O amor dá lugar para o ódio dá lugar para o amor. Tudo depende da inspiração que terás do Pai. Então eu perdoo sempre sim os meus desafetos, mas porque eu tenho consciência que não quero me misturar com as imundícies que eles carregam com eles. Quero deixar isso bem claro, então, para ele perguntou. Que então, daí agora, se tu, nos finais de ano, eu vejo, eu digo, olha só, como engano. No final do ano, vos ensinar a perdoar e receber dentro de casa o vosso desafeto. No ano seguinte, estão brigando tudo de novo. Se no universo de 7 bilhões de pessoas oficiais, mas são muito mais, tem tanta gente, uma pessoa que já te fez o mal, por que tu vais querer, por que tu não dá uma oportunidade para ti e para outras pessoas de te relacionar? Por quê? Te fez o mal, entende? Então tu perdoa sim, que todos os finais de programa eu falo, prestai bem atenção, falei, vou falar hoje de novo, mas agora eu falo assim, na luz de meu Pai, Senhor e Deus que em mim, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção, eu digo. Agora note bem o detalhe, obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste unicamente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Lei esta que eu já expus há 2000 anos, sucintamente na parábola dos talentos. Isso quer dizer, note bem, eu amo todas as criaturas. Por que eu amo até os meus desafetos? Por quê? Por que eu ensinei até há 2000 anos a amar os desafetos? Por que eu disse, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem? Porque eu tenho certeza absoluta que enquanto eles estão vivos, a vida que neles está é meu Pai que deu. Então eu não posso deixar de reconhecer que aqueles que me odeiam estão vivos por alguma razão que só meu Pai sabe. Então eu não posso odiar o meu Pai que está lá neles, que está dando vida para eles, por razões que só Ele sabe. Deu para entender? Então quer dizer, eu ensino assim, eu todo sábado digo de novo aqui,
Na luz de meu Pai, Senhor e Deus, que agora quando alguma pessoa às vezes faz uma meia-culpa, me vem pessoalmente, como esses dias ainda veio pedir perdão, daí é diferente, porque aí ele mostrou, e eu olho para dentro dele e vejo que de verdade eu posso voltar a falar com ele, porque ele foi sinceramente arrependeu-se sinceramente. Não veio hipocritamente, não veio pedir nada de mim, apenas pediu perdão, porque ele viu que errou. Aí é outra coisa. É uma outra coisa. Eu assim, o cabra, o ser humano, eu às vezes falo cabra, né? Porque eu vivi muito no Nordeste, lá é usado comum e corrente essa palavra, né? E no Sul não conhecem. Bom, eu percorri o Brasil todo, então daí, mas o indivíduo. Se o indivíduo não se arrependeu, apenas porque ele quer fazer um retorno para o meio ambiente, daí é óbvio que eu mantenho ele distante. Porque, inclusive, eu proferi há muitos anos atrás, lá em Curitiba, uma parábola que está disponível para quem quiser ver, até no livro Despertador Explosivo, a parábola do perdão. Onde eu explico, respondendo a pergunta do internauta daqui de Brasília, onde eu explico que tu deves sempre perdoar, mas só que tu não tens a ingenuidade, não és obrigado a reatar relações. Eu não falei isso há 2000 anos. Prestai bem atenção, em nome da higiene metafísica e espiritual que eu mandei perdoar. Sério. Porque se... Aí outra coisa, é só quando o indivíduo recebeu perdão, por isso que também deve perdoar. Quando ele tomou consciência do perdão, é que ele começa a pagar o débito dele. Então pensem nisso, meditem. E lembrem-se, não digam também por aí que ele proibiu de receber um parente ou alguém que pecou. Não, eu não proíbo ninguém de nada. Lá fora dos muros da SOS, cada um faz o que bem entender. Só que eu estou informando que se tu receber de volta no teu ambiente a pessoa que já provou para ti que te odeia, que te inveja, ou que, enfim, que não quer o teu bem, aí é porque tu estás querendo reincidir. Eu sei que é muito complicado, mas eu vou dizer uma coisa. Já que me fez essa pergunta, e para completar, tem um livro de filosofia muito lindo, muito sábio, inspirado, cujo autor escreveu lá pelos 1700 anos atrás, e ele confessa, no livro, no início do livro, no prefácio, está explicado que ele só foi assassinado e esquartejado porque ele não levou a sério o que ele escreveu. E eu sei que ele não levou a sério o que ele escreveu, porque ele não escreveu vindo dele. Ele escreveu extraindo, coletando informações lá na Ásia, e montou esse livro maravilhoso, fantástico, que é o Kalila e Dimna. Muita gente acha sem graça esse livro, porque não tem nenhum ser humano ali dentro do livro, só animais, mas cada animal é um ser humano ali. A pessoa que escreveu esse livro, ela escreveu, eu raramente recomendo um livro, mas se alguém quiser entender por quê, aí neste livro tem uma fábula, muitas fábulas, mas tem uma que é aquela do cágado e do macaco. Essa fábula é fantástica para responder essa pergunta, para ilustrar a resposta dessa pergunta que me fizeram. Que ali está no final, diz assim, porque tem o chacal, todos os personagens desse livro são seres humanos, só que o autor fez um trabalho assim magnífico. Então dali diz assim, tem uma hora que o chacal, se não me equivoco, o chacal responde ao leão: por que esse jumento, esse asno estava sem orelha e sem miolo? Porque o chacal comeu a orelha e o miolo do jumento que o leão tinha capturado, né? E daí, claro que não queria ser também comido pelo leão, então ele disse: olha, qual é
o jumento com um miolo e orelha que voltaria uma segunda vez na tua presença, depois que quase pegasse na primeira. Eu olhei, é mesmo, tem razão, então não tinha miolo, senão não voltaria uma segunda vez. Que quem conduziu o chacal, conduziu o jumento a segunda vez na frente do leão que estava faminto, foi o chacal que passou aquela baba toda, e o chacal, aí o jumento disse, sendo assim, então vou voltar lá. O chacal disse para o jumento que tinha uma noiva ali, uma jumenta virgem esperando por ele e tal, aquela história. Quem quiser ler, leia um dia esse livro. Eu sei que não é fácil, eu sei que... Tem no nosso site, senhor, também. Tem onde? Tem no nosso site. Então está no nosso site. Pronto, daí você vai ler, mas para não perder muito tempo, lê logo. Não, Hã? a parábola, não. Então a parábola, a fábula. Então pronto, silêncio. A fábula que está lá. O cágado. O macaco e o cabra. Pronto. É interessantíssimo, mas quem lê ele assim, vai ler... eu não vou ler esse livro é só bicho. É que o mundo é um zoológico. E o escritor que escreveu esse livro captou que todos nós que estamos aqui, agora, com os status humanos, viemos... Não é Darwin só que falou isso, não. Darwin falou modernamente. Mas Anaximandro, há mais de 2000 anos, explicou tudo isso. Só que naquele tempo, como não tinha religiões desses perseguidores de agora, ninguém perseguiu ele. Mas quem quiser estudar Anaximandro vai ver que ele falou muito antes de Darwin. Darwin nada mais era do que Anaximandro retornando, transmigrado. Quem quiser entender, entenda. Agora eu vou responder a próxima pergunta. Então, quem quiser, os que gostam de ler, para não ler o livro inteiro, que ele é grosso, se não quiser, pega só isso ali. Mas cada fábula que tem ali nesse livro é um conhecimento metafísico para entender que só quem não raciocina é que de novo cai na mesma armadilha de antes. Eu ensino aqui há décadas para os meus filhos que se tu vê uma pessoa passar num lugar e enfiar o pé num buraco e quebrar a perna, só se tu fosse muito jumento sem miolo, que tu ias também botar o pé no mesmo buraco, meu filho. Isso eu ensino há muitas décadas. E às vezes tem uns que não levam a sério o que eu ensino. Eu tenho o desprazer, o desgosto de ver, olha, caiu, quebrou. Por isso que eu peço sempre ao meu pai que eu quero deixar de interferir na vida pessoal, quero deixar de ser interventor na vida pessoal de meus seguidores, e que eu só vou ensiná-los a orar, e quando eles vêm pedir uma bênção, uma orientação, eu digo, olha, o Pai, Ele te inspira, porque é muitas décadas que eu interfiro na vida pessoal de meus filhos, e depois com desprazer, com desgosto, eu vejo que não levaram a sério o que eu disse, e depois vem choramingar na minha orelha. Eu peço ao Pai todos os dias. Estamos chegando numa fase que o reino de Deus está chegando naquela fase que eu falei há 2000 anos, que não se pode esconder uma lâmpada acesa debaixo da cama, tampouco, porque todo mundo vai ver ela, e tampouco esconder uma cidade construída no topo de uma montanha. Assim também não podem esconder o Filho do Homem, a verdade sobre o Filho do Homem. Muitas décadas, vai chegar um momento que os que agora se esforçam, se sacrificam para me esconder da humanidade, vão ser obrigados, vão ser coagidos a mostrar a minha imagem e a minha voz para toda a humanidade. Eles vão ter que remover o cadeado do raciocínio, dogma, porque está chegando um ponto que as religiões estão sendo desmascaradas. As igrejas vão ficar vazias, tá? Cada vez mais. E eu tenho uma solução para elas, que eu não posso dizer agora, né? Para não ficarem vazias, né? Tem uma solução, mas que meu pai disse que eu não posso falar agora. Porque há alguns anos, quando ele autorizar, eu vou falar. Porque o Senhor, meu pai, é que faz justiça na terra. Eu sou apenas o executor, o enviado dele. Reitero de novo que eu não possuo nada. Nada tenho, nada temo, nada quero e nada sei. Só Ele sabe tudo, só Ele é o Senhor de tudo,
Eu tenho essa consciência, meus filhos, que tenho todos a minha paz. Karine Miller, de Trofa, Portugal. O senhor lê a Bíblia com frequência? Eu li a Bíblia algumas vezes. Uma vez eu li ela inteira, quando eu morava lá no edifício Morada do Sol, lá no Rio de Janeiro. E depois, que é a ordem do pai, ele me disse que cada vez que eu chegasse lá, eu tinha que ler a Bíblia. Que lá eu tinha sossego e podia ler a Bíblia. Conhecia ela inteira. Então. Aí depois eu leio de vez em quando, e tenho, tanto ocasião de explicar, e explico sempre de novo, que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas, que só com a anuência do Pai, só com a inspiração dele, só com a bênção dele, alguém pode entender esse mistério que nela contém. As metafóricas mensagens. Porque se alguém vai ler a Bíblia, pensando que é um desodorante, carrega debaixo do braço e vai ler ela, sem pedir ao Pai inspiração, pode sair por aí estuprando, matando até crianças, porque na Bíblia está escrito que José matou a Eito, né? Não está escrito? Está escrito. Então tem que pedir ao Pai. E quando alguém lê a Bíblia sem a ajuda do Pai, também vai deixar de crer em Deus. Porque não pedindo ajuda dele para ele explicar os mistérios que nela contém. Incluindo, vai deixar de crer em Deus, porque lá na Bíblia está escrito que Deus se arrependeu de criar o gênero humano. Então, se tu não tens a ajuda do Pai para entender essas coisas, tu vai deixar de crer em Deus, porque é um Deus imperfeito que se arrepende do que faz. Ele jamais se arrependeu. É equívoco de tradução, enfim. E também está escrito na Bíblia que Deus se arrependera do dilúvio. Então tem que pedir ao Pai. E esses fanáticos evangélicos que andam com ela debaixo do braço, hoje em dia ela já virou uma Bíblia eletrônica, né? Gritando nas esquinas, sangue de Jesus tem poder. E me odeiam porque eu falo a verdade, mas eu disse há 2000 anos que conhecereis a verdade vos tornará livres. E eles obstinadamente, afrontando meu Pai, Senhor e Deus, continuam invocando meu nome antigo, obsoleto Jesus. Enquanto que eu disse há 2000 anos, está lá em Apocalipse 3, versículo 12, que eu voltaria com um novo nome. Quem quiser entender, entenda. Quem quiser crer, creia. Eu vou continuar respondendo perguntas, porque afinal, essa aí já esgotou. João de Lisboa. Bom dia, Henri. O anjo de luz chamado Satanás é um terço dos anjos que o seguiram. É a explicação da origem dos demônios. Ou seja, os demônios serão para sempre demônios ou também podem evoluir? O dia que não tiver nenhum incauto aqui na Terra, nenhum ingênuo incauto para obedecer eles deixam de ser demônio. A função do demônio é justamente propiciar a purgação dos terráqueos. O dia que todos compreenderem que o melhor é viver no caminho do Senhor, que o melhor é caminhar reto, equilibrado, sem odiar, sem invejar, sem querer o alheio, enfim, esse dia o demônio ficará em retreta, jubilado, aposentado. O que ele vai fazer se não tem mais ninguém para sustentar ele? Porque ele não tem corpo físico. O demônio é um corpo sutil. Não é um macaco com rabo e chifre como vocês ensinaram. Justo, ele ensinou os sacerdotes a dizer isso, fazer esses desenhinhos assim, para poder ocultar a verdadeira identidade dele. Que ele é um corpo sutil. Ninguém vê, ele chega, fala na orelha de alguém. Eu vejo. Eu identifico ele, porque meu pai me deu essa missão difícil. Mas ele fez, a orelha da pessoa fala uma coisa, e a pessoa fala pensando que ela falou, e não é. Eu já vi várias vezes pela mídia, um indivíduo lá interrogado pelo delegado. Por que você matou seu filho? Outro, por que você matou seu irmão? Ou por que você matou teu amigo? Por quê? E ele respondeu, estava fora de mim. Estava fora de mim. Quem estava nele ali então?
demônio. Só que o demônio não vai preso. Daí quando o indivíduo é condenado, etc., pelos tribunais terrenais, e de qualquer maneira, se não aqui, tem que ser condenado por tribunais celestiais, então aí o demônio fica dando gargalhadas, sonoras gargalhadas, procurando outro incauto, outro corpo em quem se albergar. O demônio provoca inveja, ambição, tudo. A ambição, como eu disse anteriormente, não é pecado, é salutar. O mundo se move pela ambição, mas a ambição tem que ser uma ambição com a anuência do Pai. É a ambição com a anuência de Deus que gerou a engenharia, que gerou a medicina, que fez progredir a medicina, que propiciou que se construíssem essas máquinas voadoras, essas aves. Por que é avião? Porque é uma ave grande, né? Que voa. Há 2000 anos eu disse, quando eu voltasse eu iria vir sobre as nuvens. Por enquanto eu estou indo para todos os países do mundo pelas nuvens, nas ondas magnéticas da web. Mas depois também vou visitar alguns países, como já estive na Alemanha, vivi 7 meses na França, em Portugal, Luxemburgo, já estive Espanha, Mônaco, todo lugar, Bélgica, já estive. E um dia eu vou voltar aí nessa máquina fantástica, enquanto que os evangélicos que foram enganados pensam que eu estou lá em cima de carne e osso congelado, onde tem temperatura de 273 graus Celsius negativos, eu não tenho ar para respirar. Pensam que eu vou vir de lá voando, peladão, sem túnica, porque lá minhas vestes foram sorteadas entre os soldados romanos aqui na terra. Então eu teria ido para lá nu e voltaria nu para cá. Como vos enganaram? Como vos enganaram? Eu já interroguei pessoas de ciência, pessoas que estudaram ciência, e eu perguntei: escuta, meu filho, como é que tu estudas ciência que acreditas que eu fui de carne e osso para o céu? Se tu estudar ciência, tu sabes que lá a temperatura confina 273 graus Celsius negativos e não tem ar para respirar. Eu já perguntei para o bispo, mas ele disse que é o dogma da nossa fé. Ora, aí eu, por ordem do meu pai, expliquei, porque creiam ou não, eu sou o verbo de Deus. Eu expliquei que dogma é sinônimo de cadeado de raciocínio. É um cadeado de raciocínio, quer dizer que tu não pode raciocinar quando vê que a doutrina que te ensinaram está errada. Aí é dogma, é a palavra-chave. Raciocine em cima disso. Pensem que quem não estudou ciência, pergunte para algum professor se é verdade ou não é que a temperatura lá em cima confina 273 graus Celsius negativos. E se é verdade ou não é que lá não tem ar para respirar. Isso é para proteger, já é assim lá em cima, para que ninguém consiga subir lá para defecar ou urinar lá em cima. Lá é o trono do Altíssimo. É de lá que ele rege o mundo, de lá que ele derrama as bênçãos para ele ao mundo, porque ele é onipresente, mas o lugar que ele reina absoluto é lá em cima. Quem quiser entender, entenda, ninguém é obrigado. Eu vejo falar que vão para Marte, foram para a Lua, tudo bem. Só que lá onde meu Pai reina absoluto, ninguém consegue ir. Só sem corpo. Sem corpo eu fui, e os filhos de Deus que estiverem se libertarem das cadeias dogmáticas, poderão também se acercar do Altíssimo, do Criador Supremo, quando se desvencilharam, outros sim, da indumentária carnal, do invólucro carnal. Lá é um lugar melhor, que eu prefiro 1000 vezes lá, mas eu estou aqui cumprindo a vontade do meu Pai que me reenviou a esse mundo. Tenham todos a minha paz. Lucas, de Belo Horizonte. Palavras são jogos de letras, textos são jogos e palavras, livros são jogos de textos. O Henry joga algum jogo? Damas, xadrez ou jogos online? O que o senhor tem a dizer? Gostaria de jogar algum jogo de sua escolha comigo. Bem, meus filhos, quando eu tenho tempo, ultimamente muito raramente, mas quando eu tenho, o único jogo que eu gosto de praticar
Porque, por exemplo, eu gosto, são dois, mas um eu não posso, porque depende de num clube ou num shopping, jogar boliche, né? Que é um jogo que faz bem para o corpo. Agora, o jogo que quando eu posso, eu gosto de praticar é o sinuca, que ele é um jogo muito saudável, mas eu jogo sinuca da bola 7, o sinuca universal. Eu jogo qualquer um, mas eu prefiro aquele que obriga o cérebro a raciocinar, que mantém o cérebro em atividade plena, requer cálculos geométricos e sagacidade. Uma mesa de sinuca, para mim, para os terráqueos é uma mesa de sinuca. Para mim é um laboratório de psicologia, de psicometafísica. Ali, quando eu estou jogando, eu consigo ver quem estiver jogando comigo como realmente é plenamente. É diferente, uma coisa que não dá para explicar, é intraduzível. Mas já que ele me fez essa pergunta, eu tenho que ser sincero, aliás, já me viram jogando publicamente. Uma vez eu estava jogando em São Paulo, fui convidado para jogar com um cidadão chamado Rui Chapéu. Quem quiser ver, tá, né? E daí, quando eu estava na metade, estava no começo do jogo, que eu estava na frente, daí eu escutei a voz melosa, invejosa do Quevedo. Se ele ganhar, porque ele viu que eu estava na frente, se ele ganhar, é porque ele passou a semana inteira treinando, ou seja, quer dizer que eu não fazia nada. Daí eu peguei, meus discípulos são testemunhas, que eu peguei, deixei frouxo a coisa. E ainda até olhei com bons olhos para o Rui Chapéu, que ele já era um homem de idade e vivia disso, né? Digo, tomara que ele se esforce e ganhe. Mas tá lá, quem quiser pode ver, até lá que eu estava na frente. E daí eu resolvi, quando eu escutei aquela voz assim, invejosa, aquela voz, Deus me livre. Eu digo, ele estava lá porque se convidaram ele para ver, então essas bobageiradas que já fizeram nas televisões onde eu estive, sabe? Para ver se conseguia me denegrir. Mas como eu não tenho máscara, ninguém pode tirar minha máscara. A máscara tira-se de quem tem. Eu sou autêntico. Eu sou autêntico em todos os sentidos. Quando fui interrogado pela Polícia Federal, porque passei por um processo de falsidade ideológica que se arrastou 10 anos na Justiça Federal, eu estava sendo interrogado. Daí eu disse para o delegado, o doutor Reginaldo, uma pessoa muito educada, inclusive, olha, eu não tenho bens materiais, não vou ter. Ah, o senhor não tem uma conta bancária? Não, não tenho. Aí depois que eles foram ver que eu não tenho, não, sabem, pelo Estatuto da SUS, claro, verificaram que lá está previsto que eu nunca vou ter bens materiais. E daí quando eu passar, me submeter a um exame grafotécnico, só então começaram a mudar o comportamento comigo. Até então ele dizia, porque você passou a noite inteira pensando como é que ia me responder. Digo, meu filho, eu respondo em 2 continentes já, fui interrogado pela polícia de 2 continentes. Eu não tenho que pensar no que vou responder. Agora eu sim vejo que esse livrinho está em cima da tua mesa, que era um livro escrito técnica de interrogatórios. Deves ter lido assim a noite inteira, para ver como podia me apanhar, mas eu não tenho máscara. Entende? Pronto. Daí, uma certa altura, diz assim, olha, ou tu pegas, me coloca numa jaula, diz para ele. Tenho testemunhas nesse momento, inclusive os que estavam lá. Ou então me respeita, falei para ele. Ele disse, não me tentes, não me tentes. E naquele tempo eu nem sabia que tinha jaula naquela onde eu estava sendo interrogado na delegacia da Polícia Federal, mas eu podia me botar em qualquer jaula. E meu pai disse que quando eu estava sob custódia, eu deveria, tanto é que eu aceitei fazer o exame grafotécnico e tudo. E eu não tenho nada a esconder nessa história que eu estou contando, meu processo jurídico. Quem quiser pode ver ali na internet, henricristo.org.br, no livro O Tempo, da página 22 em diante, tem minha história jurídica. 30 em diante. Por quê? Porque na internet está 30 em diante. Ah, mas que seja. Porque no livro de papel é da página 22 em diante. E na internet, não sei por que fizeram isso, está 30 em diante. Muito bem. Senhor, desculpe lhe interromper, mas voltando ao assunto dos jogos, o senhor não respondeu se o senhor jogava online ou não. Não, mas isso aí eu já disse que jogo só sinuca, não dá para jogar sinuca online, não dá? Dá. Mas daí não, porque eu não me dou muito bem com
com essas ferramentas, eu uso. Eu uso Isso que eu porque ia meu falar. pai me mostrou que eu devo fazer uso, sim, de tudo que tem de moderno na tecnologia que seja útil. Só que eu não me adapto muito em dedilhar. Quando eu era jovem, eu nunca me adaptei a isso. Eu viajava pelo Brasil, tinha naquela época, porque eu vivia a vida pública, falava na rádio, às vezes tinha que fazer alguma coisa escrita, uma máquina, lettera, da Olivetti, pequenininha, portátil. Só que eu nunca digitei nela. Quando eu viajava sozinho, eu recrutava alguma pessoa na cidade para fazer o serviço de escrita. Olha, já desde aquela época eu nunca me dei... Eu amo a tecnologia. Eu sei que o pai inspirou... Mas o senhor jogou o Hugo, né? Hã? Lembra do Hugo? Que o... Lembra que o senhor jogava? Ah, mas foi, eu fiz um teste com... Tá vendo? Chega também, né, menina? Ela me mostrou um jogo... Ah, mas aí tem que tinha aí, falar, todo tal mundo de vai Hugo, gostar. Né? Que ela está comigo desde criança aí. Bem, fez um teste com o tal de Hugo. E eu gostei do joguinho, sim. Aí então eu podia entender o que ela estava falando. Tá. Só que quando eu estava achando que eu podia tirar uns 10 minutos, uma meia hora por dia para passar aquele túnel, tinha um túnel lá onde ele tinha que se equilibrar, mudaram todo o jogo. Eu não quero mais disso, pensei. Que enquanto que eu viajava para São Paulo, ou para Curitiba, Sul, dentro do veículo, para passar o tempo, eu dava, aí mudaram, botaram um monte de bobagem, aí eu digo, pô, então, já conheço, então, já tinha até me esquecido, tá vendo? Olha aí, ó. Mas eu aviso a todos, não sou contra nada, eu só quero avisar, que esse jogo aí, quem vicia nele, vai ficar com o neurosistema cada vez mais atrofiado. Não jogue mais de meia hora por dia, se não quiser ter problema. Esse é o conselho que eu dou. Eu sei até identificar uma pessoa que é viciada nisso, não precisa nem me falar, chega perto de mim, eu vou falar um pouco, ela já vê que ela é viciada nisso. Então é muito perigoso afetar. E os cientistas, especialistas na mente, sabem do que eu estou falando. Os neurologistas, os psiquiatras, eles sabem o que eu estou falando, entende? E eu sei até porque tudo isso eu não vou falar agora, porque já está na hora de pedir ao Pai a bênção, mas eu sei que isso aí faz parte de um cortejo gigantesco de mecânica para controle de massas, entende? Para substituir as religiões. Então esse é o lado positivo que das religiões, que religião, quando não é um embuste, é um equívoco. Porque se Deus é onipresente, onisciente, onipotente, Ele vivifica cada célula do teu corpo, cada partícula do teu sangue. Tu não pode fugir dele nem na hora de cometer um pecado. Então também não carece de ter alguém para te religar com Ele. Entende? Tu deves aprender a lei dele para viver dentro da lei, mas não que precisas que um espertalhão, um ladino, um safo, venha te religar com ele. Para quê? Se ele é onipresente, se tu não pode fugir dele na hora de cometer um pecado, porque precisa de alguém para te religar. É por isso que as igrejas vão ficando cada vez mais vazias. Que quando as pessoas vão se acordar, aqueles que estão dopados, talvez vão até o fim, mas aqueles que ainda têm um pouco, alguns neurônios disponíveis para raciocinar, vão pensar, mas espera aí, é verdade. Ou então, confessem que sois todos ateus, confessem que Deus não está em vós. Confessem então, que sois um parafuso, uma máquina. Mas se tendes consciência que Deus é onipresente, que Ele está em cada um de vós, então adquira a consciência que não necessitais de nenhum sapo, nenhum malandro para vos religar com Ele, porque eu já deixei tudo claro há 2000 anos, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo Ele vê o que se passa e te abençoa. Reitero uma vez mais, Mateus 6, versículo 6. Então o Senhor diz para rezar no quarto com a porta fechada. Parem, é bom parar um pouco para pensar. Como é que tu vais ter um colóquio com Deus? Quando tem uma música estridente, quando tem gente falando um monte de coisa. Não dá. Para tu ter um colóquio completo,
completo, concreto com Ele, mas enviar plena, tem que ser tu e Ele. É isso. Agora eu vou pedir ao Pai, antes eu reitero uma vez mais, que na luz de meu Pai, Senhor e Deus que é em mim, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais, na medida em que se desigualam. Antes de pedir a bênção, eu quero avisar todos que estão me ouvindo e que vão participar da bênção, que quando eu pedir a bênção, que eu desapareço aqui de cena, fiquem mais um minutinho aí, porque minha discípula, a Maí, vai mostrar, além da Lara mostrar aqui, ela vai mostrar o livro por dentro. Só mais um minutinho depois que eu pedir a bênção. Uns minutinhos, 2, 3. Aí podem ver por dentro as fotos, ilustrações, etc. Tá bom? Agora eu vou pedir ao Pai a bênção e aqueles que ainda estão chegando. A confraria dos beneméritos, anônima ou não anônima, sabe o que eu vou dizer. Aqueles que estão chegando colocam